Pai, Senhor, meus irmãos, que bom estarmos aqui reunidos mais uma vez na presença do Senhor. Noite de quinta-feira, né? Noite de nós aprendermos de Deus, falarmos com o Senhor, para que Deus abençoe as nossas vidas e nos conduza. Os dias ainda são difíceis, mas nós estamos perseverando, Deus tem cuidado de nós. As notícias são boas em relação às pessoas do nosso convívio e nós louvamos a Deus por isso. Lamentamos as percas, a cada dia que passa, mais de 1000 pessoas perdem as suas vidas, muita gente perde os seus familiares, amigos nessa situação. Nós estamos pedindo graça ao Senhor para em breve passarmos por tudo isso e de forma definitiva, voltarmos à normalidade daquilo que é possível de nossas vidas. Quero começar essa noite orando a Deus, pedindo que Deus assim nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus nos dê compreensão da sua palavra, nos dê entendimento do seu texto. Quero saudar você que já chegou aí na nossa sala no Facebook. Lembrar a você que esse vídeo estará disponível posteriormente na nossa página do YouTube para você assistir e compartilhar com todos que você assim desejar. Se você não pertence a essa comunidade, Igreja Presbiteriana Renovada de Americana, é um prazer recebê-lo. Meu nome é Hélio, eu sou o pastor e nós estamos aí nessa caminhada. Desde domingo estamos falando um pouco sobre o livro de Apocalipse. Já falamos um pouquinho sobre o seu tratado, sobre o que ele significa, o que nós queremos tirar de lições, mas nós estamos começando a tratar sobre ele nas 7 cartas escritas às 7 igrejas e as suas lições para o nosso contexto dos dias de hoje. Vamos orar? Vamos pedir graça ao Senhor sobre as nossas vidas? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós estamos diante da Tua presença. E queremos agradecer por aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pela maneira com que o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família, e com certeza tem cuidado de cada um dos teus filhos que nesse momento estão, ó Pai, Senhor, online, conectados, Senhor, na página da nossa igreja para aprender um pouco mais da sua palavra, conhecer um pouco mais de Ti. Afinal, a sua oração feita, Deus, e descrita no Evangelho de João, diz que a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti como o único Deus, o verdadeiro Senhor. E é isso que nós queremos através da Tua palavra, te conhecer e conhecer os Seus desígnios para nós. Ilumina a mente de cada um dos Teus filhos, aproprie-se, Senhor, através do Teu Espírito Santo, das nossas vidas cada dia mais. Ó Pai, Senhor, não retire de nós o Teu Espírito nunca, porque sem o Senhor e sem a Sua presença, nós não sobreviveríamos. Que o Senhor seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos, é a minha oração, em nome de Jesus, te dizendo amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, nós estamos falando sobre Apocalipse, nós estamos na nossa segunda lição. Na semana passada, mais precisamente no início dessa semana, né, no domingo pela manhã, nós falamos sobre a carta que João escreveu à igreja de Éfeso. Tratamos do assunto de que essa igreja havia abandonado o primeiro amor, havia abandonado aquela paixão inicial sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do Altíssimo. E nós falamos um pouco aqui sobre algumas lições para nos tornarmos vencedores em meio a tudo isso. Falamos dos problemas que podem nos abater e nos fazer ficar mais longe das coisas de Deus. Dissemos de voltar a ter esse ânimo pelas coisas do Senhor. E aí nós tiramos algumas lições sobre a vida para que nós pudéssemos não passar por esse processo do pecado, do abandono das coisas do Senhor, como a igreja de Éfeso passou, e assim nos tornarmos vencedor. Hoje, a ideia é falar sobre a igreja e a carta escrita à igreja de Esmirna. Então, abre aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 8 até o verso de número 11. Nós vamos ler juntos o texto de Apocalipse,
capítulo 2, verso 8 até o verso 11. Vamos lá então, o texto diz assim, ó: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo, isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Pois bem, nós estamos então falando sobre a carta do apóstolo João, escrito a Esmirna, ditada por Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, para que a igreja pudesse ser alertada dos dias finais. Então, eu quero lembrar a você qual é o objetivo inicial do livro de Apocalipse e de toda a sua complexidade. A ideia é de que, no início desse texto, Jesus, preocupado com as igrejas, ele estava querendo alertá-las sobre o que elas passariam, quem elas eram, como elas estavam vivendo o evangelho ou vivendo as suas experiências cristãs, o que haveria de acontecer e quais eram as promessas para aqueles que vencessem as adversidades e os pecados que haviam dentro da igreja. Então, nós estamos lá em Apocalipse capítulo 2, verso 8 a 11, e como nós fizemos na lição passada, se você não teve oportunidade de assistir, você pode ir lá no canal do YouTube, ou também procurar aí no Facebook a lição passada, para você entender como nós dividimos a ideia ou os textos do Apocalipse sobre as cartas escritas para todas essas igrejas que existiram e porque não deram ouvidos à voz do Espírito Santo, hoje já não existem mais. Então vamos lá. A base disso, nós estamos na carta de Esmirna, capítulo 2, verso 8 até o verso 11, e aí nós vamos relembrar algumas coisas importantes. Primeiro, quem recebe a carta. A carta é dirigida à igreja em Esmirna. Hoje, a cidade chama-se Izmir, na Turquia. Ela fica a mais ou menos 60 quilômetros da igreja que nós tratamos na lição passada, que é a igreja de Éfeso. A população aproximada da cidade de Esmirna eram em torno de 200 mil pessoas. Essa era a população dita pelos historiadores da época, o tamanho da cidade de Esmirna. Então, se você que nos assiste é aqui da cidade de Americana, Santa Bárbara do Oeste, nós estamos falando de uma cidade aproximadamente com a mesma população que nós. Haja algumas diferenças entre essas duas cidades, é um pouco muito para mais, um pouco muito para menos, mas para que você tenha uma base daquilo que nós estamos falando. É uma cidade com uma capacidade de 200 mil pessoas, próximo a Éfeso, que era uma cidade onde o comércio acontecia, onde toda a estrutura de comércio estava acontecendo. Então a gente pode chamar de região metropolitana. E lá estava essa igreja chamada na cidade de Esmirna. O que é importante nós sabemos também, como Cristo se apresenta à igreja. Lembra que nós fizemos essa divisão para entendermos o que Jesus estava falando a cada uma delas. E para essa igreja, Jesus se apresenta, a partir lá do versículo 8, se você ler, Jesus se apresenta a essa igreja assim, ó: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. E aí eu quero dar duas lições preciosíssimas que esse texto nos traz nesse momento sobre a apresentação de Jesus. Primeiro, é que ele se apresenta como o primeiro e o último. Isso quer dizer, ele começa todas as coisas e ele é o que termina todas essas coisas. O que nos dá uma certeza muito grande que no final, Cristo triunfará, ou seja, ele já venceu. Essa vitória já é dele.
ele já se intitulou vencedor quando ele disse que ele é o primeiro e o último. Fora dele não há nada, antes dele não há nada, depois dele não há coisa alguma. Por isso ele é o que irá triunfar. Nós servimos ao Cristo triunfante. Quando ele se apresenta a João, ele está dizendo a João: João, eu venci, eu sou o primeiro e o último. Tudo foi consumado em mim. Nada do que existiu existiria se não fosse pela minha palavra. Ele é o sustentador de todas as coisas, como diz a Bíblia Sagrada, e diz mais agora a João: João, alerta a minha igreja, eu triunfei. No final eu venci. Veja, ele completa muito isso dizendo: olha, ele é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Jesus não morreu, ele ressuscitou. E essas são lições preciosas para as nossas vidas. Veja, nós estamos falando de um Jesus vencedor. E é importante sabermos disso em meio ao caos, porque nós sabemos que no final de toda essa história, ele triunfou. Não é que ele triunfará, ele já triunfou sobre as nossas vidas. Ele é quem triunfa no final. E o final da história, irmãos, ela é uma história de vitória para a vida da igreja. Então, se nós confiarmos no Senhor, veja, a carta de Esmina está sendo alertada que ela passa por tribulação. E essas são palavras importantes para que ela escute. Essa igreja estava sofrendo perseguição, ela estava sendo esmagada, ela estava sendo maltratada por causa da perseguição do Império Romano contra a igreja. Essa seria, na verdade, um alerta importante para sabermos o que estamos passando nesse momento, porque, de fato, Jesus olha para uma igreja que está passando por dias difíceis, por dias complicados, e ela diz: olha, não se esqueça, eu venci a morte. Não se esqueça, eu triunfo no final. Não se esqueça que vocês estão com quem vence essa batalha. Ele já venceu. E nós estamos em Cristo. E em Cristo a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. É uma palavra de conforto para a igreja. Quando nós aprendemos Apocalipse, nós nos apropriamos das cartas escritas nos primeiros capítulos, exatamente porque antes de sabermos como a história vai se conduzir, Jesus está ensinando como a igreja deve se portar em meio a toda e qualquer dificuldade, diante de todo e qualquer problema. E é importante a igreja ser alertada também hoje. Não só a igreja de Esmínia, mas a igreja de hoje, nós que estamos aqui reunidos, de que ele é o primeiro e o último, que morreu, mas ressuscitou. As lições de Jesus é que ele triunfou e ele está vivo, louvado seja Deus. Pois bem, com base nisso, vamos à segunda etapa então daquela divisão que nós estamos fazendo. Qual é a advertência dessa carta? A advertência dessa carta é que Jesus olha para a igreja de Esmínia e diz: olha, eu conheço a blasfêmias dos que se dizem judeu, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Então Jesus olha para ele e diz: olha, eu tenho uma advertência aí. Eu conheço o que estão fazendo, o que estão dizendo. Gente que diz ser o que é e não é. A esses eu estou advertindo. Veja, Jesus olha para essa igreja e diz assim: olha, eu conheço a blasfêmia. E a blasfêmia, nesse momento, não é aquele pecado que Jesus alerta que não se pode fazer contra o Espírito Santo. A blasfêmia aqui narrada é uma blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são. E porque não são, sendo antes são da sinagoga de Satanás. Minha palavra para você é assim, ó. O que é que Jesus está condenando aqui? Qual é a advertência? Então, você que diz que é e não é, está blasfemando em dizer que é. O comportamento seu não revela que você é aquilo que você diz que é. Veja, se você é cristão, se você não tem um comportamento cristão, você blasfema contra o cristianismo. E isso era um problema da igreja de Esmínia. Gente que parecia ser, mas não era. E a esse, sabe do que Jesus chama no texto? De sinagoga de Satanás, ou templo de Satanás, ou lugar onde Satanás opera. Então, onde é que Satanás opera, então?
Satanás opera em meio àqueles que se dizem ser e que não são, que têm aparência de que é, mas não tem veracidade do que é. E a esse Jesus está condenando na carta escrita à igreja de Esmirna. Pois bem, é aí então que Jesus começa a fazer mais alguns alertas sobre isso. Então ele vai lá e ele diz, olha, essa igreja, ela está tolerando esse tipo de coisa. E essa advertência, está tolerando quem pratica, quem faz a prática do mal, de quem toleravam a prática do mal, de quem estava fazendo maldade. E aí é onde eu começo a esperar a sua participação. O que é tolerar a prática do mal? Como é que essa igreja, que tipo de maldade essa igreja estava tolerando? Deixa eu lembrar você antes de responder que assim, Jesus não está falando nesse momento agora do pecado cometido. Ele está falando de práticas de maldade ou de coisas más que essa igreja fazia que fazia com que o seu discurso não fosse correto acerca de quem elas representavam. Então, eu quero melhorar a pergunta e perguntar assim, ó, que tipo de maldade a igreja pode cometer, uma igreja cristã pode cometer em relação à sociedade ou os que estão à sua volta, e até mesmo com os que estão de dentro, que diferem do seu discurso? Se você puder me responder, que tipo de maldade é essa que a igreja não pode tolerar e que Jesus está condenando que ela tolerava? Escreve aí no seu comentário, por favor. Ó, o Marcelo respondeu assim, ó, eu sou cristã, mas eu atiro a pedra no meu amigo aqui do lado, que é uma pessoa que pratica atos ilícitos. Realmente, isso difere do nosso discurso de ser cristão quando nós maltratamos quem está do nosso lado. Quem mais vai responder? O Saulo diz, olha, usar o nome de Deus em vão. Tem o julgamento do amigo. Essa é uma verdade também. Nós julgamos as outras pessoas. Isso não é um comportamento bíblico que Jesus exige de quem é cristão. Quem mais? Boa. Veja só, a igreja de Esmirna, ela estava sofrendo uma terrível perseguição do Império Romano, e a Bíblia alerta, logo no versículo 9, que Jesus olha para ela e diz assim, olha, eu conheço a sua tribulação pelo que você está passando, as dificuldades que vocês estão enfrentando. Que tipo de maldade estava sendo tolerado pela igreja de Esmirna naquele tempo? E eu quero aqui traduzir alguns aspectos que nós precisamos tomar um certo cuidado à base do texto e à base da história. Primeiro, assim, ó, havia um sofrimento na área social. A igreja de Esmirna estava passando pelo que a Bíblia chama de tribulação. A gente de vez em quando fala, nossa, estou na tribulação aí, estou na... Sabe esse jargão evangeliquez da tribulação? Nós precisamos tomar um certo cuidado, porque, olha, a tribulação aqui, ela tem sentido bíblico de uma palavra que vem do grego, que traduzida para o português, ela chama-se esmagamento. Então, tribulação tem a ver com esmagar. Essa igreja sofria perseguição oficial do Império Romano. Havia uma lei para que os crentes declarados fossem perseguidos. Agora, é bem verdade que nós, no Ocidente, em países como o Brasil, Estados Unidos, os países nós latino-americanos, quase todos eles, não há esse tipo de perseguição
que, por exemplo, acontece num país oriental como a Coreia do Norte, por exemplo, onde você não pode dizer que você é cristão, senão você vai ser até mesmo morto, maltratado, vai sofrer, vai talvez levar uma grande surra e vai passar por uma série de coisas, pode ter os seus bens tomados, como acontecia naquele tempo. Agora, nos dias de hoje, como é que essa perseguição acontece? Ela acontece através da mídia, ela acontece através dos grupos sociais que você frequenta. Ela acontece muito hoje através do relativismo teológico, e aqui eu quero abrir uma aspas para você para dizer que esse é um mal desse tempo. O que é o relativismo teológico? O relativismo teológico é quando nós falamos assim, ó, tudo é de Deus, todas as religiões são de Deus, tudo Deus aceita, tudo Deus topa, tudo Deus se molda. E a gente vai vendo algumas teologias aí fora que particularmente me deixam muito assustados, porque se relativiza tudo e põe tudo dentro de um mesmo saco, mistura e diz que todo mundo é cristão, mesmo com esse tamanho diferente de pensamento teológico sobre quem Deus é, como Deus se comporta em relação ao sofrimento humano, sobre como Deus se comporta em relação ao nosso pecado, e aí vai relativizando tudo. Então, assim, tem gente que diz que Deus não pune mais nos dias de hoje, tem igreja que criam suas próprias doutrinas e tratam isso como um dogma religioso muito alto, dizendo que quem não segue esse tipo de situação está fora da presença de Deus. Então joga um fardo muito grande em algumas pessoas, quando na verdade a Bíblia, ao seu bem dizer, Jesus não só não funda algo como nós hoje tratamos as nossas igrejas, mas principalmente porque todo o evangelho está baseado no amor ao ser humano e no cuidado dessas pessoas. Então, esse relativismo teológico que se há, em que tudo é de Deus, e aí você mistura todo e qualquer tipo de religião, como se todas elas, por fazerem alguma coisa boa, fossem do Senhor ou pertencessem ao Senhor, e que não há uma diferenciação. Esse é um problema de perseguição que nós sofremos hoje. A igreja de Esmínia estava sofrendo esse tipo de perseguição porque ela era fiel a Deus no trato dos apóstolos, na doutrina ensinada por eles, e aí as pessoas os perseguiam. Então hoje também acontece a mesma coisa, não como o Império Romano fazia com a igreja de Esmínia, mas acontece nesse relativismo teológico. Nós somos perseguidos a fazermos o que todo mundo faz, do jeito que todo mundo faz. Nós discutimos aqui algumas aulas passadas acerca de como as igrejas estão fazendo nesses dias de pandemia, e nós ficamos assustados com a desobediência à palavra em troco de encherem os seus templos ou de agradarem as pessoas que estão à sua volta. Isso é uma espécie de perseguição. Todo mundo faz, então nós vamos fazer também. E pior que isso, existe um relativismo moral que nos persegue hoje. Então tudo pode. Veja, e aqui eu quero abrir uma aspas para lembrar a você que não me parece não existir, e nós temos sofrido muito com isso na questão disciplinar. Tudo pode, se relativizou a moralidade. Então, quando a gente olha para algumas situações aí, algumas pessoas dizendo que pode beber? Desde que seja um pouquinho, pode. Então vamos relativizar a moral. Desde que eu não esteja causando mal a ninguém, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero. Então nós vamos construindo uma relativização moral que é, de alguma forma, um dano prejudicial e uma perseguição para a igreja. Porque quando você combate esse tipo de vida ou de maneira de viver, nós somos perseguidos. Veja, o sistema de valores desse mundo é uma máquina de moer cristão verdadeiro. É uma máquina de moer cristão verdadeiro, porque nós não podemos falar nada, porque tudo é politicamente incorreto de se dizer. Você precisa
respeitar a tudo e a todos, quando na verdade a nossa intenção não é ferir ninguém, mas é dizer a verdade que nós resolvemos acreditar. Acho engraçado como algumas pessoas dizem assim, olha, não pode se discutir religião, não pode relativizar que a sua religião é verdadeira, mas quando você quer falar que Jesus salva, as pessoas não deixam você falar, mas querem que a gente aceite dizer que num centro umbandista, por exemplo, Deus se manifesta. Se você for contra isso, as pessoas vão lhe condenar nos dias de hoje. Mas se você disser que só Jesus salva, elas vão dizer que você está ferindo a religião dos outros. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque o sistema de valor desse mundo é uma máquina de moer cristão verdadeiro. Eu me assusto quando algumas pessoas banalizam o casamento, quando acham que viver de forma amaziada está correto diante da lei de Deus. Eu não estou condenando a pessoa que está nessa situação e nem julgando os seus motivos. Mas eu estou dizendo a você que esse é um comportamento antibíblico. Agora, se nós falamos isso, não, como que ele fala um negócio desse? Nós precisamos tomar cuidado e queremos falar o que é pecado. Porém, o mundo, através do seu relativismo moral, quer nos moer. E é aí que a Bíblia diz que essa igreja, a igreja de Esmina, está sofrendo, e nós, nos dias de hoje, também estamos sofrendo. Veja, há um sofrimento na área econômica. A igreja de Esmina era uma igreja que vivia pobreza, eles experimentaram a pobreza. Agora, eu quero alertar você que mesmo pobre, vejam, eles eram pobres, mas Jesus olha para eles e diz, vocês são ricos. Porque para Jesus o padrão de riqueza não é dinheiro. Eles eram pobres de maneira social. Eles não tinham acesso a todas as realizações dos seus sonhos. Possivelmente eles não viajavam e iam para onde quisessem. Se fossem nos dias de hoje, os seus carros não seriam do ano. Eles talvez nem teriam carros. Eles viviam uma vida difícil. O Império Romano se apropriava do bem daqueles que se declaravam ser cristãos. Então eles chegavam lá e falavam assim, a casa agora é nossa. O camelo agora é nosso. O cavalo é nosso também. O filho é meu também. Eles se apropriavam de tudo. Eles viviam de forma pobre, diz o texto. À beira da miséria, dizem os historiadores. Mas Jesus olha para eles e diz assim, vocês são ricos. Irmãos, nós precisamos parar um pouquinho para pensar no padrão de riqueza que nós achamos que precisamos ter. Gosto muito de um hino do nosso inário, e eu não me recordo se é o 285, alguma coisa assim. Se alguém achar aí depois me diz qual é, ou 185, que diz assim que quem tem Jesus tem tudo, mas quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus é rico, irmãos. Não de dinheiro, mas de uma riqueza que o mundo não pode roubar, que a traça não pode corroer. São tesouros guardados na eternidade, e de lá ninguém tira. Veja, nós somos ricos. Eu me assusto. E eu não estou dizendo que você não deva ficar, que você não vai ficar preocupado, tá? Não é que você não deva. Você não vai deixar de ficar preocupado em se manter em dias de crise. Você vai ficar. Eu sei que vai, porque você cuida da sua família, você a ama, você quer o melhor para eles. Mas veja, não trate o seu padrão de riqueza à base daquilo que você tem. Trate o seu padrão de riqueza à base daquilo que você é. Sabe o que você é? Filho e filha de Deus. Alguém diria, você é filho do dono do ouro e da prata, meu irmão. Você é rico. Deus tem cuidado de você.
E é isso que Jesus alerta para essa igreja que está vivendo nos dias de dificuldade. É um sofrimento na área econômica, mas Jesus faz questão de lembrar a eles: vocês são ricos. Versículo de número 9. Diz mais, eles estão sofrendo na área religiosa. A Bíblia diz que há lá no meio um pecado chamado blasfêmias. Veja, essa igreja de Esmínia, ela foi acusada de diversas coisas, segundo os historiadores, tanto elas como as outras igrejas cristãs também, algumas delas, foram acusados de ateísmo. Sabe por quê? Porque oravam de olho fechado. Foram acusados de canibalismo por causa da ceia, porque diziam que iriam comer o corpo e beber o sangue de Cristo. Foram acusados de imoralidade, porque tinham um beijo fraterno depois do culto. Lembra que Paulo sempre desejou um ósculo santo. Eles sofriam por causa das blasfêmias por aqueles que se consideravam cristãos. E aí todo mundo era acusado junto com isso. Pensa comigo, irmãos. Quando eu olho a mídia hoje e eu vejo todo mundo se considerando crente. Agora todo mundo é crente. Sou cristão, protestante, sou da igreja. Só que esse cara na mídia, no jogo, no campo de futebol, nos lugares onde ele frequenta, o comportamento dele é completamente diferente de todo ou da maioria dos cristãos verdadeiros. Só que quando as pessoas vêm, colocam todos no mesmo saco e dizem: lá, o comportamento do crente como é que é. Então, porque tem crente que não paga as contas em dia, todo mundo começa a acusar que o crente não paga a conta em dia. O que era isso? A igreja estava sofrendo com as blasfêmias, as pessoas estavam falando mal da igreja por causa do comportamento de alguns que se diziam ser, mas de que não eram. Essa é uma perseguição que nós sofremos hoje. Esse tipo de tribulação é vinda nas nossas vidas também nos dias de hoje. A igreja é amassada, ela é espremida à base da atitude daqueles que se dizem cristãos e não são. À mercê disso, Jesus então olha para essa igreja que está sofrendo esse tipo de perseguição. Uma igreja que está vivendo dias de dificuldade financeira. O que é que essa igreja precisava então? Essa igreja precisava de uma promessa da parte de Deus. Que Deus lhe fizesse uma promessa. E aí eu quero que você leia comigo o que é que diz o versículo de número 10. O versículo de número 10 diz ainda assim, não tenha medo das coisas que você ainda vai sofrer. Ainda tem coisa que não vai dar para evitar. Mas a primeira lição de Jesus para essa igreja é: não tenha medo. Não fiquem com medo. Vocês ainda vão passar por outros tipos de sofrimento. E aqui eu quero lembrar você de que nós estamos vivendo dias difíceis, mas de que esses dias podem ainda ficarem piores. Não é pessimismo pastoral. É uma possibilidade. Nesse caso da igreja de Esmínia, era uma certeza. Vocês vão sofrer, mas não tenham medo. Vocês já estão sofrendo. Vão sofrer mais. Mas a palavra de Jesus é: não tenha medo. Lembra de que Jesus, certa feita, está no barco com os seus discípulos e a Bíblia diz que sobreveio uma grande tempestade. Jesus tinha dito aos seus discípulos que eles deveriam atravessar por outro lado. Ele se retira e vai para o monte orar. Aí, no meio da madrugada, vem essa grande tempestade. Eles já haviam experimentado uma tempestade quando Jesus estava dormindo na proa do barco, mas agora, nesse outro novo momento, a tribulação é grande, a dificuldade é grande e Jesus não está no barco. Mas pela madrugada a Bíblia diz que Jesus vem andando por sobre as águas, louvado seja Deus. E os discípulos ficam amedrontados.
amedrontados. Eles olham e dizem assim, olha, não bastasse a tempestade, olha o fantasma. Lembra que o texto diz? Eles dizem, é um fantasma. Agora nós vamos morrer mesmo, agora não tem mais jeito. Qual é a palavra de Jesus para eles? Não temais, sou eu. Eu ainda estou com vocês. Eu acalmei aquela outra tempestade. Não temais, sou eu. Eu estou no controle de todas as coisas. Não temais, sou eu. Sabe que Jesus está olhando para a igreja de Esmirna e está dizendo? Não temas. Você que está me assistindo através desse vídeo, deixa eu lhe dizer uma coisa para você e me apropriar das próprias palavras do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não temas. Não temais. Não fiquem amedrontados. É mais um problema, é mais uma tempestade, é mais uma luta, mas Ele está conosco. Talvez você olhe para a proa do seu barco e ele não esteja lá dormindo. O suficiente para que você o toque e diga, mestre, não te importa que pereçamos. Mas ele vem por sobre as águas. E você está entendendo a analogia que eu estou dizendo a você. O mundo já enfrentou um problema como nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Você já deve ter ouvido falar de gripe espanhola, deve ter ouvido falar de peste negra, deve ter ouvido falar de ebola, deve ter ouvido falar de um monte de vírus que esse mundo já conheceu. Mas você também já deve ter ouvido falar que Jesus livrou o cristão das perseguições, das bocas dos leões, da fornalha de fogo, da tempestade, do mar que estava revolto, do naufrágio que eles estavam passando, das espadas que estavam levantadas contra eles. Em todos esses momentos, Jesus cuidou da sua igreja. E até que ele volte para buscar a sua igreja, ele está conosco. Não temas, não tenha medo. Pois bem, Jesus olha para a igreja de Esmirna e dá outro alerta. Ele diz assim, olha, eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês possam ser postos à prova. E aí vem a segunda lição que eu quero te dar nessa noite através do texto da igreja de Esmirna. Há momentos em que nós seremos postos à prova. Há momentos onde nós seremos testados. E deixa eu dizer um negócio para você. Deus está testando o crente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Para saber quem é e quem não é. Quem está firme e quem não está firme. Quem vive uma vida espiritual de qualquer maneira ou quem está firmado na rocha que é Jesus. Há um momento onde Deus prova os seus. E Deus está provando gente que está perdendo emprego, Deus está provando gente que está tendo um salário reduzido, Deus está provando gente que está com a sua saúde debilitada, Deus está provando gente que está vivendo em meio a conflitos emocionais, Deus está provando gente que tem problema familiar, Deus está, de alguma maneira, nos provando. É necessário que nós sejamos postos à prova, diz o texto. E aí eu vou dizer para você, ele dá um período de tempo, e aí são as lições que eu quero te dizer de como é que você vai se tornar um vencedor para receber aquilo que ele chama de coroa da vida. Então tome nota aí se você puder. Para ser um vencedor, toda a nossa lição sobre as cartas de Apocalipse vão terminar assim. Para ser um vencedor, você precisa ser fiel até a morte. Ah, mas eu fui fiel até o começo da pandemia. Ué, a Bíblia está dizendo que você tem que ser fiel até a morte. Não dá para ser fiel até amanhã. Tem que ser fiel até o fim. Então, até o final das nossas vidas, nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Quer ser um vencedor e receber a coroa da vida? Seja fiel até a morte.
Seja fiel até o último dia da sua vida. Seja fiel por todos os dias da sua história. Não desista no meio do caminho. Não abandone a fé em meio às provações, às tribulações, às perseguições. Não desista em meio à pandemia, não desista em meio às aflições, não desista em meio ao desemprego. Seja fiel ao Senhor até na morte. Se você quer ser um vencedor, irmão, você não pode parar no meio da estrada. Se você quer vencer, você tem que continuar até o final da competição. Deixa eu lembrar você já deve ter ouvido falar de Olimpíada, né? Claro, porque é um evento que acontece de 4 em 4 anos que marca gerações. Então todo mundo aqui já ouviu falar o que são os Jogos Olímpicos. Hoje os Jogos Olímpicos, eles premiam os vencedores com uma medalha. O cara ganha a medalha de ouro, segundo lugar a medalha de prata, terceiro lugar a medalha de bronze. Mas o vencedor é que recebe aquela medalhona de ouro. Antigamente os Jogos Olímpicos premiavam as pessoas com uma coroa. Se você olhar em algumas estatuetas dos Jogos Olímpicos, se você olhar para as fotos históricas, você vai ver que o cara recebeu uma coroa. Ela termina até aqui, é pontiaguda, como se fosse algumas folhas, encaixada na cabeça. É uma coroa de ouro. Quando Jesus faz essa comparação da coroa da vida, ele está escrevendo a igreja que está na Ásia, uma igreja que havia sido helenizada, né, colonizada pelos gregos, fundadores dos Jogos Olímpicos. Então ele faz referência à coroa para que eles entendam que a coroa é dada ao vencedor. E o vencedor, ele precisa terminar a corrida, ele precisa terminar a prova, ele precisa terminar a luta. Não vence quem para na metade. Não vence quem desiste no caminho. Acho legal se você puder procurar no YouTube depois o vídeo de uma corredora de maratona que no final da prova ela tem uma dificuldade, uma entrofia em suas pernas, e ela não consegue continuar a caminhar. E ela está sofrendo muito de dor. Mas quando as pessoas vêm acudi-la, ela pede para que não a ajude. As pessoas vão ao lado, mas ela está desejosa em terminar a prova que ela se preparou para passar. E ela sabia que ela tinha que concluir, porque vencedor é aquele que atravessa a linha de chegada. A Bíblia diz que nós precisamos ser fiel até o fim para herdar essa coroa da vida. Se você puder e tiver com a sua Bíblia, abre aí Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago. Capítulo 1, versículo 12. Porque Tiago expressa muito bem essa questão da coroa da vitória, da coroa da vida. Ele diz assim, ó: bem-aventurado, capítulo 1, versículo 12 do livro de Tiago. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ó, vou ler de novo. Se você leu na sua Bíblia, marca aí, porque eu acho esse texto importante. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Quem fica firme diante de toda dificuldade. Quem está sendo esmagado e não desiste. Lembra que tribulação tem a ver com esmagamento. Então, quem está sendo esmagado e persevera, aguenta, não desiste, não nega o Senhor, é fiel até o fim. Depois de ter sido aprovado, depois da corrida ter acabado, depois de ter chegado até o fim, receberá a coroa da vida. A coroa da vida tem um símbolo de vitória, irmãos. E o mais importante, nessa corrida não importa quem chegou primeiro e quem chegou por último. Importa só quem atravessou a linha de chegada. Porque todos que atravessaram, diferente das Olimpíadas que premiam apenas 3 atletas, você e eu seremos premiados pelo Senhor, porque corremos a carreira, combatemos o combate e até o último dia das nossas vidas guardamos a nossa fé. Deus é conosco. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes em Jesus.
Na casa do meu pai, disse o Senhor, há muitas moradas. O texto termina dito, ó, se não tivesse, eu ia preparar, mas já tem. E está preparada para quem vencer e não negar o Senhor. Então, a minha palavra para você nessa noite sobre a igreja de Esmirne, o que Jesus está ensinando para nós é: seja fiel até o fim. Vamos lá? Tem mais uma lição que esse texto traz, que é uma promessa que ele dá. Ele diz assim, olha, a quem vencer, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, ó, ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E aí deixa eu dar uma lição teológica para você importante, se você ainda não entendeu isso. Caso você não seja arrebatado no dia da volta do Senhor, você que não conseguir chegar até esse tempo, ou Deus não permitir que você chegue, eu tenho uma novidade para você: você vai morrer. Nossa. O pastor olha no vídeo seriamente no olho dos irmãos e diz: você vai morrer. Mas é assim, ó, não estou falando que você vai morrer agora, tá? Mas nós vamos morrer, irmão. Caso o Senhor não nos arrebate, nós iremos passar pela primeira morte. Nós morreremos. Agora é assim, ó, quando nós morremos com Jesus, nós comparecemos diante do Senhor e o julgamento dos salvos, ele acontece da seguinte maneira: você morre, Deus te recebe, diz o que você é, te dá a sua coroa e você vai para a glória. Diferente do que pensam alguns religiosos aí, com uma teologia relativizada muito errada, nós não vamos para o sono da alma e nós não vamos ficar esperando para ver o que vai acontecer. Nós vamos morrer, vamos se encontrar com o Senhor, nosso julgamento é imediato, nós já entramos na glória e com Ele nós estamos. Isso quer dizer que nós estamos livres da segunda morte. Mas aqueles que não são salvos no Senhor, quando morrerem e irem ao seu destino final, que alguns chamam de Hades, outros chamam de inferno, e aí você pode dar o nome que você quiser, vai ficar no sofrimento aguardando o grande julgamento de Cristo. E quando esse julgamento acontecer, essa pessoa está aguardando pelo simples fato de ser condenada com todos aqueles que morreram sem aceitar a Jesus como Salvador. E aí eles vão passar pelo aquilo que se chama segunda morte, que é a existência sem a presença de Deus durante toda a eternidade, até que Jesus termine a sua história, e nós vamos falar disso mais na frente no Apocalipse. Mas até que isso aconteça, eles estão condenados a morrer uma segunda vez. E essa morte, essa segunda morte, é a não presença de Deus em suas vidas, diferente daqueles que são salvos, que passam pela primeira morte, que é a morte que nós conhecemos, mas que viverão na presença de Deus eternamente. Não serão ceifados por aquilo que é chamado de segunda morte. Ou seja, você estará livre dela. Essa é a grande promessa que Deus dá àqueles que são fiéis até o fim. Nós não passaremos pela segunda morte, ou seja, não seremos privados da doce presença do Senhor. Ah, irmãos, isso é uma vitória. Tá difícil aqui, mas esse sofrimento tem dia e hora para acabar. Agora, a eternidade ao lado de Deus ou sem Ele é que irá fazer toda a diferença. Talvez você olhe e diga agora: não, mas eu não creio nesse negócio de céu e inferno, eu não sei onde esse vídeo está chegando. Mas é assim, meu irmão, nós cremos na Bíblia, e a Bíblia exige fé para que se creia nela. Se você tem fé e crê, você sabe muito bem o que eu estou te falando. Agora, se você não tem fé para crer, eu não posso tentar colocar algo na sua cabeça, porque de fato a Bíblia ela é entendida por revelação, e a revelação que o Espírito Santo de Deus dá àqueles que creem. Pedro, ao ser interrogado por Jesus, dizendo o Cristo, perguntando: quem dizem que sou? Ele diz: olha, uns dizem que o Senhor é João, outros dizem que o Senhor é um profeta que se levantou. E Cristo diz a Pedro, diz: e você, quem diz que eu sou? Ele diz assim: tu és o Cristo. E aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, ninguém pôde revelar isso a você senão o próprio Espírito de Deus, porque só Ele é que pode testificar quem eu sou.
Então depende de você acreditar. Porque quando você crê, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve e crê, essa palavra entra no seu coração e todo o seu ensino ele passa a se tornar uma verdade para a sua vida. O que eu quero compartilhar com você então é de como é que você vai ser esse vencedor, como o alerta dado à igreja de Esmínia, que Deus faz questão de lembrar que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Então, se você tem dado ouvidos ao Espírito Santo, guarda isso. Para ser vencedor, você precisa ser fiel até o fim. Não negue o Senhor. Indiferente do momento que você esteja passando agora, Deus pode estar te provando nessa pandemia para saber que tipo de crente você é. É o que murmura, o que reclama, o que desiste, o que abandona, o que fala mal de Deus, ou é aquele que, difícil ou não, está firme na presença do Senhor e vai permanecer firme com Ele até o final? Quem somos nós? Seja fiel até o fim. Eu quero lembrar a você que Deus está cuidando de nós. Deus vai cuidar de você. Mas você precisa se manter fiel ao Senhor até o fim. Deixa eu, nesse momento, antes de nós orarmos e encerrarmos, saudar alguns irmãos que estão conosco aqui. A irmã Darcy, lá de Várzea Paulista, tia da minha esposa, está nos acompanhando. A minha tia Cida, também aqui de Americana, está aqui conosco. A Raquel, a Maria Roberto Camilo, o Ronald, o Tiago, o Marcelo Correia, que é lá de Cabreúva, a Ana Maria, o Alex, o Beto, a Ivone, o Daniel, o Saulo, a Elisete, a Suzane, o Josias, a Bete, a Neuzeli, a Cida, todos os irmãos, a Valquilene, o Ricardo, a Regina, o David, o Emerson, a Fabiana, todos os irmãos e irmãs da nossa igreja, amigos que nos prestigiam com a sua presença nessa hora. Alguns que estão em algumas salas de vídeo, que eu não tenho acesso de quem são. Aqueles que verão esse vídeo no YouTube depois. Que Deus abençoe muito sua vida. E lembre-se, indiferentemente da tribulação e dos momentos difíceis que estamos passando hoje, Deus espera que você seja fiel a Ele até o final. Jó entendeu isso e eu não quero fazer a vida de Jó a sua vida, porque nem se compara os problemas que estamos passando. Mas eu quero lembrar você que no final da história, ele entendeu que o Redentor dele vivia. E nós precisamos entender isso. Cristo vive. E se ele vive, precisamos ser fiel ao Senhor para que no final dessa história nós recebamos a chamada coroa da vida. Vamos fazer assim? Nós vamos orar ao Senhor. Quero pedir graça a Deus sobre a tua vida e pedir que o doce Espírito Santo do Senhor faça morada no seu coração e na história da sua vida. Que Deus te abençoe muito, que o Senhor esteja com você. Fica aí, eu quero orar e abençoar a tua vida. Nós estamos à distância, mas isso é virtual, não é irreal, como alguns dizem. Nós estamos à distância, mas a presença do Senhor ela é sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe profundamente você e te guarde em nome de Jesus. Vamos orar? Você junto comigo? Você pode colocar o seu celular aí do lado, você pode continuar mantendo a visão na sua TV, o seu smartphone, o seu tablet, eu não sei onde você está assistindo, mas eu queria que você colocasse todo o teu coração na presença do Senhor agora e se voltasse a Deus, porque o Senhor, Ele está conosco. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, para experimentarmos a Tua graça e aquilo que só o Senhor pode fazer por nós. Deus, o Senhor tem falado aos nossos corações, tem guardado as nossas vidas.
E eu sei que as tuas palavras nos dias de hoje são um alerta para essa igreja que vivencia esse tempo tão difícil. Tempo que alguns dos nossos irmãos e irmãs jamais esperavam passar. Mas que nem se comparam com as tribulações que os nossos irmãos e irmãs nas igrejas primitivas e no começo, Senhor, da história da igreja passaram e enfrentaram. Alguns foram mortos a fio de espada. Alguns foram perseguidos dentro de suas casas, tiveram os seus bens tomados. No Brasil, essa ainda não é a nossa situação. Por isso nós te louvamos. Mas embora nunca passamos por isso, Deus, me parece que nesse tempo que passamos, alguns dos teus filhos e filhas precisam ser lembrados da sua palavra. E a sua palavra nessa noite nos diz que nós não precisamos ter medo. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é aquele que tira todo o medo do nosso coração. O Senhor é aquele que tira toda a ansiedade da nossa vida. Porque onde o Senhor está, nós temos segurança e paz para descansar em Ti, Pai. Nos dá o descanso necessário, então, Pai. Cuida de nós. Cuida de mim, da minha casa, da minha família e cuida dos meus irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão assistindo e participando conosco desse estudo bíblico. Que em nome de Jesus o Senhor seja sobre a vida de cada um dos teus servos, Pai. Alcança agora em nome de Jesus aqueles que estão enfrentando o desemprego, a baixa do salário, a queda no seu lucro, no seu comércio, aos pequenos microempresários que já são tão maltratados nesse país, mas que agora sofrem, ó Deus, com toda essa pandemia. Deus, oro pela reabertura dos comércios que acontecerão na próxima semana. Ainda não sabemos em relação às igrejas, como será, mas eu oro para desde já, Pai, que o Senhor dê proteção, Pai, que o Senhor cuide da saúde do teu povo e que, ó Pai, de maneira alguma, nenhum de nós, Pai, venha sofrer o dano da causa que esse vírus tem causado em tanta gente. Oro, Deus, pelo meu companheiro de trabalho, Fabrício, que nem saiu de casa nem para trabalhar, Deus, mas foi acometido dessa enfermidade porque a sua sogra veio a perder a vida, também vítima do Covid. Que o Senhor console a família pela perca e que o Senhor cuide desse jovem, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor seja com todos, que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Você tem aquele tempinho para se despedir dos irmãos da igreja aí, deixar um comentário, pedir a bênção de Deus sobre todos e que Deus te abençoe. Amém, meu irmão? Que o Senhor seja contigo, é o que eu te peço e agradeço. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vós. Não somente hoje, mas para todos sempre. Quem recebe diz amém e amém. Louvado seja Deus. Essa aula está depois disponível no YouTube para você. Compartilha lá o canal da nossa igreja, curte, segue, aperta o sininho, todas essas coisas que esses youtubers ficam falando, vou ter que repetir agora também, tá? E eu tenho uma mensagenzinha depois simples para você compartilhar. Segue lá no Facebook da igreja, nas nossas páginas das redes sociais, no Instagram, as mensagens simples, as palavras simples que tenho enviado aos irmãos todos os dias, e que Deus te alcance e te abençoe em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Até domingo de manhã, se Deus assim nos permitir.